Olá, estudante! Chega no professor Leonan Rodrigues de História. Estou aqui na plataforma Gonçalves Dias, com o projeto de Atividades Curriculares Complementares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Aqui no nosso canto do vídeo está a nossa intérprete Day, que vai estar conosco nesta aula. Bom, pegue papel e caneta e vamos para a aula. Nosso conteúdo desta aula, ele trata da utilização dos espaços do Brasil colonial, economia açucareira, extrativista e criação de gado e mineração. Professor, só vou falar tudo isso? Não. Nós temos uma temática dentro desse conteúdo para tratarmos que é a exploração colonial portuguesa, economia açucareira. Então, vamos pensar em alguns pontos inicialmente para que a gente possa compreender na totalidade esta aula. Então, primeiro, a montagem da colônia portuguesa no atual território brasileiro, ela esteve inserida em um contexto mais amplo. As transformações políticas, econômicas e sociais pelas quais passava toda a Europa Ocidental naquela época. Nós estamos falando aí do século XVI, mas vamos recuar um pouquinho no século XV também. Na Europa passa por várias modificações sociais e econômicas e são essas modificações sociais e econômicas advindas exatamente de uma escassez lá no século XIV, na qual a Europa enfrenta desde epidemias, a de fato algumas guerras que vão acontecer ainda naquele período, faz com que esses países comecem uma corrida à conquista de outros territórios. E claro que o Brasil estava dentro dessa rota e principalmente na rota dos portugueses. E os portugueses chegam ao território brasileiro tentando exatamente ocupá-lo e, claro, explorar, porque eles já tinham conhecimento que os espanhóis já estavam explorando outros territórios aqui do continente americano. E isso fez com que Portugal chegasse no nosso território e quisesse explorar. Ele vai explorar aí o pau-brasil, que nós conhecemos amplamente, e depois ele, claro, vai montar uma empresa, que é a empresa açucareira. Isso a gente precisa, então, compreender. 2, é que a estrutura colonial ela permitiu à metrópole acumular enormes quantidades de poder e riqueza. Então, aquilo que saiu do território brasileiro de riqueza foi para Portugal. E Portugal, claro, em alguns momentos ela pagou, por exemplo, empréstimos, em alguns momentos ela pagou o luxo na qual a monarquia portuguesa vivia. Então, a riqueza que saiu aqui do país, ela alimentou em algum momento esse ambiente luxuoso que nós temos então lá dentro da monarquia portuguesa, mas também pagou alguns empréstimos, consumos que Portugal tinha, comprando aquilo que ela, claro, não produzia. Então é importante perceber esses 2 pontos. Também que o clientelismo era uma prática comum dentro da estrutura colonial. Então é importante entender que as relações que se deram aqui na colônia não foram mais relações tão amistosas ou que de fato traziam benefício para ambas as partes, aqueles que se relacionavam. Não, ela foi de fato algo que mostrou claramente o sentido da colonização, que era a exploração desse território. Então, essas relações, elas eram baseadas exatamente nos interesses de um grupo minoritário que estava aqui para explorar e que não estava aqui para haver algum desenvolvimento no sentido mais amplo daquilo que a gente entende. As vantagens obtidas pela minoria privilegiada vinham acompanhadas de opressão e sofrimento para a maioria dos habitantes das colônias. Então, nós tínhamos uma minoria, o que eu falei ainda há pouco, uma elite colonial que, claro, estava com o poder nas suas mãos e ela esmagava as outras pessoas que aqui estavam, desde os nossos indígenas que já estavam no território, como aqueles que chegaram também, inclusive até de Portugal. Alguns que vieram nos navios para cá, eles eram pessoas que não eram da elite lá de Portugal, que eles não tinham tantos recursos lá em Portugal, que alguns deles, eles até foram lançados para cá como punição, como algo que um crime que cometeu, ou porque estavam lá pelas ruas, então jogaram para cá. Então a gente tem que entender essas questões. Bom, então nesse processo de ocupação e desenvolvimento, de ocupação e exploração do território, nós temos então esse projeto de exploração colonial português,
que se assentava exatamente no domínio monopolista, metropolitano, a serviço do Estado e de sua classe mercantil. Então, tudo aquilo que foi pensado para a colônia portuguesa na América, no território brasileiro, foi exatamente os benefícios que poderiam dar tanto para o Estado, como também para a sociedade mercantil, naquele momento, a sociedade mercantil portuguesa. Não foi pensado em desenvolvimento, não foi pensado em fazer com que, né, este território, ele de fato alcançasse um status quo dentro da economia mundial. Não, ele é de exploração, por isso que está aqui, projeto de exploração. Claro que ao passo desse projeto de exploração, nós temos também a ocupação do território pelo povoamento, porque, claro, outras nações, e aí franceses, espanhóis, holandeses, né, ingleses, estavam todo o tempo aí na costa, estavam todo o tempo querendo uma vaguinha nesse território, né, nesse continente americano. E a colonização, então, foi feita, claro, a partir da agricultura, do cultivo da cana-de-açúcar. Portugal já tinha essa experiência lá na Ilha da Madeira, nos Açores, ela já tinha essa experiência de plantar cana-de-açúcar e trouxe para cá também. Então, monocultura. Hoje nós temos também um cenário muito parecido, porque nós dependemos muito da agricultura para uma série, né, de produtos que nós exportamos para o exterior. E aqui não era diferente, só que aqui você tinha um único produto. Então vamos plantar cana-de-açúcar. Nós já temos experiências favoráveis para que a gente possa trazer. O clima é favorável, o terreno é favorável, então a estrutura nós já conhecemos, então vamos colocar a cana-de-açúcar. Exatamente porque essas experiências dos engenhos na Ilha da Madeira propuseram isso e levaram, né, a coroa portuguesa a implantar, né, essa agricultura monopolista. Tá? E o trabalho era feito, né, por quem? Por escravizados, trazidos das regiões que eram conquistadas na costa africana. Então, quem foi o braço colonial que deu a Portugal toda a riqueza? Dos africanos que vieram escravizados. É importante essa terminologia. Mas não é escravos? Não, é escravizados, porque a sua condição lá na África não era de escravos. Embora algumas literaturas demonstram que haviam guerras, que haviam disputas territoriais, e a partir dessas disputas territoriais, você tinha, então, aqueles que perdiam eram escravizados, eram tornados escravos lá, mas era numa outra conjuntura, uma conjuntura de guerra, de espaço por território. Aqui não, nós temos pessoas que são retiradas do seu continente e elas são comercializadas, não tem mais aquela característica de guerra, não tem de ocupação, de vencer o inimigo. Agora, eles são comercializados como peças. Por isso, a terminologia de fato é essa, escravizados, porque eles não tinham a condição de escravos lá e muitos deles eram reis, muitos deles eram rainhas, eram príncipes e que estavam dentro até de uma elite lá na comunidade, lá na África, e eles foram trazidos para cá e foram escravizados. Então, são eles que vão, dentro daquela perspectiva de já experiência lá na Ilha da Madeira, dos engenhos de cana-de-açúcar, que vão trazer para cá. Então, não pense também que os africanos que vieram para cá foram só para a lavoura, só para a plantação, não. Eles vieram aqui para a construção desses engenhos, né? Muitos deles tinham os conhecimentos da engenharia, muitos deles tinham conhecimento da matemática, então eles que produziam os engenhos, eles que tinham, de fato, a expertise na produção dos engenhos, de toda a estrutura do engenho, não era só de plantar a cana. Plantar a cana era uma coisa, era uma etapa, mas a produção do açúcar, que era vendido de forma ainda bem grosseira, porque ele só era refinado pelos holandeses na Europa, né, foi por via do trabalho de escravizados. Aí, claro, a gente fica fácil entender a conta. Se eu tenho alguém que está produzindo o açúcar e não está recebendo nada em troca, não tem nenhum valor intermediando o trabalho dele, eu vou ter mais lucros. E é isso que a coroa portuguesa teve nesse período. Então, e a igreja? A igreja que estava do lado da coroa portuguesa, ela vai apoiar a escravidão, né? Então, através da bula papal de Versas, em 1452. Então, olha, é legítimo essa escravidão. É legítimo tornar essas pessoas escravizadas. Inclusive, a igreja falava que esses escravizados, eles não tinham alma. Os indígenas não, eles tinham alma, mas era uma alma de criança e precisavam, então, ser catequizados. Mas os negros trazidos de África, eles não tinham alma, então eles eram peças, eles podiam ser escravizados. Então, a igreja legitimando a fala e a autoridade da coroa portuguesa na escravização. Então,
para isso, gente, olha só, o tráfico negreiro. Então, não era só trazer para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Você tinha um comércio de tráfico negreiro que se tornou um empreendimento lucratíssimo. Ele tinha uma lucratividade muito grande, tanto para os mercadores como para a coroa portuguesa também. Então, além de eu trazer estes para a plantação, eu também poderia vender para outras regiões, até mesmo da própria América. Então, o tráfico negreiro foi intenso. As pessoas eram colocadas nos porões dos navios, muitos morriam no caminho, eram jogados no mar. Os que chegavam aqui lutavam ainda para sobreviver. Alguns cometeram, né, até mesmo o suicídio, não porque é algo que eles queriam fazer, mas era uma tentativa, né, de sair daquela condição de escravizados. Era uma tentativa de ir contra aquele sistema que então se erguia e se solidificava naquele período. Então, o primeiro engenho, né, que foi feito aqui na colônia era em São Vicente, no ano de 1533. Então, de 1500 a 1533, você teve algumas fortificações que foram feitas no território, mas, de fato, produtivamente, você tem um engenho lá em São Vicente, que é um primeiro engenho na produção, né, de açúcar. E a produção de açúcar, ela voltava-se diretamente para a exportação. Então, não ficava açúcar aqui, o açúcar era todo enviado para a Europa. Tá? E aí, a cultura do açúcar, claro, ela vai movimentar o mercado interno, porque você produz aqui, manda para fora, mas as pessoas que estão produzindo aqui, elas vão precisar também ter as suas necessidades de comida, de vestimenta, né, supridas. Então, você tem um mercado interno, incipiente, ainda engatinhando, mas você tem, nós vamos ver isso numa próxima aula. E gerou hábitos alimentares e técnicas de produção e consumo dos derivados do açúcar também. Tá? Então, nós temos aqui a rapadura, a cachaça e o melado, que é algo que até hoje nós consumimos aqui no nosso tempo, né, atual, no nosso 2024. Então, a exploração colonial ela vai se dar nesses moldes. Trabalho escravo, uma produção, né, em larga escala, um grande território para se plantar açúcar e um engenho construído para a produção do açúcar. Bom, as unidades açucareiras, que eram conhecidas como engenhos, era uma instalação que ela abarcava vários espaços, né, dentro de uma propriedade de terra, né, e essa propriedade de terra, olha só, gente, ela não era comprada, ela era recebida por doação, era sesmarias, né, que a coroa portuguesa escolhia alguém, não era qualquer pessoa, fazia parte da elite portuguesa, entregava-se um lote de terra para que ela pudesse, então, desenvolver a produção agrícola aqui, com a plantação de cana-de-açúcar, e, claro, produzir o açúcar e vender, né? E Portugal, como tinha um monopólio, vender para a Europa. Então, o açúcar, né, ele, de fato, ele foi o motor, né, a força motriz desse processo de exploração, exatamente porque ele movimentava muitos recursos, mas também, claro, dava muitos lucros para a coroa portuguesa. É tanto que o engenho, né, a estrutura social, eu chamo de estrutura social porque de fato comportava uma casa grande, comportava a senzala, a casa de pulga, a casa de moenda, vários espaços, né, como se fosse ali uma microcidade naquele território na qual ele foi doado pela coroa portuguesa, e aí em alguns chegavam a ter mais de 5.000 moradores, né, pessoas que estavam nesse território. Então, era uma estrutura complexa, uma estrutura grande. Tá? E o açúcar era refinado e comercializado em Flandres, era por holandeses, não era pelos portugueses. Os portugueses colocavam o açúcar bruto, mandavam para lá e lá, de fato, era refinado e comercializado. Então, ele não participava dessas duas etapas. Bom, continuando, no topo dessa sociedade açucareira, nós temos lá a figura do senhor de engenho. Tá? Esse era o proprietário da terra, é o que mandava politicamente, é o que mandava religiosamente, é o que mandava em tudo. Esse senhor do engenho é que controlava todas as operações daquele engenho, sejam elas econômicas, políticas ou até mesmo sociais, a própria família que estava ali em torno dele. Então ele, de uma certa maneira, ele vai ser aquele chefe daquele espaço ali, em qual todos vão dever obediência a ele, sejam os escravizados, sejam os trabalhadores que eram
libertos ali, sejam a própria família e até todas as circunstâncias políticas e organizacionais da coroa portuguesa naquele momento, administrativamente falando. Tá? Então ele tinha um poder, né, aristocrata, né, e aí ele começa também nesse poder se expandir para outras regiões para além do engenho, né, como as vilas, e aí ele vai dominando as câmaras municipais, ou seja, tudo vai estar em volta desse senhor, desse sujeito que era o dono de tudo. Embora existisse toda uma estrutura administrativa colonial, mas ele indicava, ele que fazia acontecer, é ele que dizia o que poderia e o que não poderia. Olha o poder que esse senhor do engenho tem nesse momento. Então, nós temos uma sociedade, claro, de caráter patriarcal. Tá? E isso, nós vamos ver mais para frente, que ela vai perpassando os tempos, né, que nós temos dentro desse processo de colonização, depois Império, República, chegando até nossos dias, alguns desses requisitos dessa sociedade de caráter patriarcal. Bom, os escravos, né, são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles, no Brasil, não é possível conservar e aumentar a fazenda. Aqui é uma frase, é um trecho retirado do Antonil, né, que vai falar sobre a cultura e a opulência, né, nesse período colonial no Brasil. Então, olha só, olha a importância dos escravizados para essa produção econômica. Se não fosse eles, nós não tínhamos, claro, essa produção. Nós não tínhamos essa riqueza toda retirada daqui desse território para a Europa e pela coroa portuguesa, e por um grupo, por uma elite, por pequenos grupo de pessoas que dominavam naquele período. Mas como é que eles, então, não forjavam uma fuga em massa? Por que eles não forjavam alguma coisa que fosse contra essa ordem colonial? Bom, eles forjavam sim. A literatura mostra fartamente que os quilombos, eles são exatamente a materialidade dessas fugas, desse grupo de negros que fugiam, que se amotinavam também contra esse grande fazendeiro, às vezes até fazia algumas relações comerciais, mas tudo isso ela materializa, né, a tentativa de liberdade, a tentativa de ir contra esse sistema colonial. E a exportação do açúcar e importação de artigos de luxo. Então, a sociedade brasileira começa a viver isso. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre essa questão do consumo aqui na colônia. Então, o açúcar começa a ser exportado e aquilo que é exportado, o dinheiro que vai lá para fora, ele volta, mas é artigo de luxo. Bom, não é tão barato assim, não era todo mundo que podia ter, mas ele volta nesses termos. Ok? Bom, vamos então para o nosso exercício. Até então, nós observamos que essa produção açucareira, a formatação dela estava fincada dentro da produção no engenho, na produção ali da cana-de-açúcar e da produção do açúcar, com algumas derivações dessa sua produção. Mas estava em torno desse engenho todo o processo de exploração açucareira. Na questão que nós trouxemos para vocês, né, do Enem de 2011, ela diz o seguinte: o açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes, né, lá no século VIII, durante a Idade Média ainda. Mas foi principalmente a partir das cruzadas, né, no século XI e no século XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio, produzido em pequena escala no sul da Itália, mas ele continuou sendo um produto de luxo, extremamente caro, chegando a ser um produto, né, a figurar nos dotes de princesas, né, e essas princesas, né, que tinham uma quantidade de açúcar e esse açúcar servia como dote, né, para que ela pudesse, então, obter o casamento. Tá? Isso é uma citação retirada aqui de Campos. Bom, considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira. Em virtude de quê? Bom, vamos lá para as alternativas. A letra A, o lucro obtido com o seu comércio era muito vantajoso. Tá? Os árabes, letra B, os árabes seriam aliados históricos dos portugueses. Letra C, a mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. Letra D, as feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. E letra E, os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. Então, vamos lá descartar
É sempre bom, quando eles estiverem fazendo uma prova, né, de vestibular do curso, ir descartando aquelas alternativas que, de fato, não têm relação nenhuma com a temática que está se pedindo. Então, nós estamos falando aqui sobre o antigo sistema colonial e em relação à produção do açúcar, que nós vimos nesta aula. Então, vamos passar para a letra E. Os nativos da América dominaram uma técnica de cultivo semelhante. Bom, não é semelhante. As técnicas de cultivo, né, dos povos que estavam aqui antes do processo de colonização, seja espanhol ou português, não tem a ver com essa produção do açúcar. Então, não temos a letra E, então, quanto resposta para essa questão. A letra D fala sobre as feitorias africanas que facilitaram comercialização. Também não, até porque essa comercialização não era nem feita por Portugal. Então, já descarta essa também. A letra C, a mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente, um erro que geralmente existe por aí, na cabeça de algumas pessoas. Ah, não deu para escravizar os indígenas, então nós vamos trazer os africanos. Não foi também essa a ideia dos portugueses no tráfico negreiro. Então não está correta também a letra C. A letra B, os árabes serem aliados históricos dos portugueses, também não tem, né, não tem coerência histórica essa questão aqui em relação à produção do açúcar. Então, de fato, a resposta correta é a nossa letra A, o lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. Bom, nossa aula encerra aqui, mas você tem que acessar o plano de estudo para maiores informações, orientações e questões. Aproveite, tá? E bons estudos, minha gratidão e até a próxima.